no nome santo do Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja. Que coisa mais maravilhosa, em comunidade. Você que aí está online também, né? Isso é maravilhoso, poder ter esse momento, seja ele online, seja ele presencial. É esse momento onde a gente prioriza. Tira esse tempo para estarmos reunidos com os nossos irmãos, para receber a palavra, para sermos ministrados. E é maravilhoso isso, amém? Antes de eu ministrar, quero convidar você juntamente comigo a fazer uma oração. E desejar deixar o teu coração preparado para aquilo que o Pai quer falar ao nosso coração nessa noite. Glória a Deus, Paizinho querido, Paizinho amado. Nós viemos diante da Tua presença, Senhor, te agradecer, te bendizer e te glorificar. Oh, Pai, sabemos que no dia de hoje, Senhor, eu creio que Tu tens grandes coisas ainda para fazer nas nossas vidas, porque eu sei que desde do raiar do dia, Tu já fizeste coisas grandes sobre nós. Teu cuidado, a Tua proteção, o fato de nós termos recebido de presente o dom da vida, de estarmos junto dos nossos, isso já é tremendo, Senhor. Queremos dizer muito obrigado e dizer que nós somos gratos, nós Te somos gratos, Pai, por tudo aquilo que Tu tens proporcionado às nossas vidas. Nós cremos e declaramos que Tu és um Deus bom, que Tu és um Deus bondoso, maravilhoso. E eu sei, Senhor, que isso é só o começo daquilo que Tu tens para nós. Nós, como filhos, estamos aqui nessa noite para receber mais da Tua palavra, receber mais da Tua direção, receber mais da palavra da verdade, do Espírito da verdade que vai falar ao nosso espírito nessa noite. Obrigado por todas as coisas, pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Nessa noite, eu quero trazer como tema, vivendo o processo no propósito. E quem sabe você vai dizer de novo, a pastora está com um tema vivendo. Pode ver, a maioria das minhas pregações fala em viver. E a verdade não pode ser diferente. Eu e você, todo dia nós estamos vivendo. Estamos vivos. Amém? Então, hoje, nós tivemos novamente a oportunidade que nos foi dada pelo Pai. De estarmos vivos, de poder viver esse dia e de poder escolher como viver esse dia. Não é verdade? Cada um de nós fez isso. E a pergunta é, como estamos vivendo os nossos dias e as nossas oportunidades? Você já se fez essa pergunta hoje? Como é que você está vivendo a sua vida no dia de hoje? Faz uma retrospectiva aí. Rebobina a fita. E as oportunidades que o Senhor te deu no dia de hoje. Como é que você usou elas? São coisas que muitas vezes, gente, a gente deixa passar. Desapercebido. Tem coisas que é tão rotineiro que a gente acaba não dando tanto valor. Né? Quem conseguiu pentear os cabelos aí hoje? Tirando os carecas. Irmão? Poxa, foi mal. Sabia que tem gente que não consegue fazer isso aqui? Erguer esse braço e fazer esse movimento? Você conseguiu ir no banheiro sozinho? Você conseguiu tomar banho sozinho? Você conseguiu se vestir sozinho? Você conseguiu se alimentar sozinho, que ninguém precisasse botar na sua boca?
Bom, queridos, vivendo o processo no propósito. É isso que eu quero falar nessa noite. E muitos estão vivendo uma vida sem propósito. Uma vida sem direção, tá? Vivem por coisas perecíveis. Vivem por coisas perecíveis e morrem por coisas perecíveis. Nós precisamos entender. Hoje eu vou falar muito dessa palavra propósito. Muito. Porque nós temos que sair daqui com um propósito definido nas nossas vidas, se nós não temos. E se no decorrer da palavra você se encaixar, dizer, opa, é assim que eu penso, é assim que eu estou vivendo. Glória a Deus pela tua vida. Porque cada um de nós aqui, desde o momento que nós nascemos, nós estamos num processo. Todos nós. E isso é diário, gente. É um processo. Hoje eu estou mais perto da morte do que no dia que eu nasci. Vamos pensar comigo? Quando eu nasci, o pensamento de uma pessoa, que ninguém pode dizer isso também, porque a vida pertence ao Senhor, mas a gente pensa que uma criança, ela nasce e ela vai crescer, ela vai se tornar adulta, ela vai se tornar uma pessoa madura, ela vai viver, ela vai se desenvolver, ela vai amadurecer, ela vai envelhecer e ela vai morrer. E se a gente não percebeu ainda, ou se não se deu conta disso, nós estamos numa contagem regressiva, desde o momento que nós nascemos. Nós estamos caminhando para o quê? Para o dia da nossa morte. Então todos vão passar a morte física. Mas a pergunta é, nesse processo que você está vivendo hoje aqui, nesse processo, gente, nesse processo, bora lá. Você está vivendo no propósito? Essa é a pergunta. Para a gente entender um pouquinho sobre propósito, eu preciso falar daquele que tem um propósito maior. Desde a criação, Deus tinha um propósito. Desde a criação. Entendam, se Deus é Deus, que é o soberano, o maioral, o criador, tem um propósito, nós também precisamos ter um propósito definido. Pense comigo. E qual era o propósito? Deus criou o homem e a mulher para ter um relacionamento com Ele. Deus não criou o homem e a mulher para ser mais uma peça dentro do jardim. Deus não criou o homem e a mulher para dizer, escuta, esse aqui é mais uma criação minha. Não. Deus criou o homem e a mulher para ter um relacionamento com Ele. Esse foi o propósito de Deus desde o início. Esse é o propósito original. E tudo se perdeu com a queda de Adão. Isso é uma história que todo mundo já conhece, né? Então, houve um abismo entre Deus e o homem quando Adão caiu. Quando Adão pecou. Vamos falar assim? Quando Adão errou. Porque Deus falou a Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer, todas. Gente, eu fico pensando, quando eu estava fazendo essa pregação hoje de manhã, eu estava pensando, cara, que cabeção é esse Adão, cara? Tinha tanta árvore, tanta coisa. Deus só disse uma, aquela ali você não coma.
Era uma só. O resto você pode fazer o que você quiser. Ó, Deus falou a Adão, de todas as árvores do jardim, você pode comer, mas aquela árvore ali, a do conhecimento do bem e do mal, não coma dela. Porque no dia em que comer dela, com certeza morrerá. Foi essa palavra de Deus para Adão. Olha só. Entendam, para a gente entender aqui. Qual era o propósito que Deus tinha desde o plano original? Que o homem e a mulher fossem eternos, tendo relacionamento com Ele. Certo? Esse era o propósito de Deus lá no começo. Ao comerem, eles se tornaram seres mortais. Essa é a palavra. Adão pecou ao comer. Ali ele conheceu o bem e o mal. Houve a separação do espírito dele com o espírito de Deus. Foi isso que aconteceu, gente. Porque nós estamos unidos ao Pai, não no nosso corpo, mas no nosso espírito. Adão e Eva, eles tinham um relacionamento íntimo com o Pai. Diz a palavra que o Pai descia todos os dias no jardim, tomava café com eles, conversava com eles, altos papos. Isso tudo foi quebrado. Não que não teve mais a conversa, mas não tinha mais como estar conectado. O Espírito, que é eterno, ele morreu. Quando o espírito de Adão e de Eva morre, eles trazem o quê? Uma condenação para toda a humanidade. E hoje toda a humanidade, mesmo quando é uma criancinha, bebezinho, que nunca... esse nunca fez pecado, ele já nasce pecador. Por que ele nasce pecador? E uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. É que isso já está incutido na natureza dele. Todo aquele que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, todo aquele que não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que não tem o entendimento daquilo que Jesus fez, ele ainda vive na natureza do pecado, distante. E a gente tem que começar a entender, então, houve uma separação do espírito do homem com o espírito de Deus. E para a gente falar um pouquinho, então, o que é pecado, né? Para a gente entender melhor. Pecado é errar o alvo, gente. Pecado é errar o alvo, é agir de uma forma que não tenha qualquer relação com o que Deus te criou para ser. E aí entrou a questão. Nós estamos num processo, mas será que nós estamos no propósito certo? Você já fez essa pergunta? Será que eu estou no propósito certo? Eu estou vivendo nessa vida, mas eu estou no propósito certo? E para a gente entender, partindo dessa forma de ver, o desejo de Deus para o homem sempre foi ter um relacionamento. Porque isso aconteceu lá. Deus criou Adão e Eva para ter o quê? Relacionamento com Ele. Quando Adão cai, quando Adão quebra, aquilo foi desconectado. Adão errou o alvo. Você consegue entender? Compreender? O maior pecado é estar fora do relacionamento com Deus. O maior pecado é se relacionar com Ele de uma maneira errada. De uma forma errada. Sem entender quem realmente Ele é. E pelo qual Ele nos criou para um propósito.
por que nós fomos criados. Se a gente não tem esse entendimento, a gente está errando o alvo, gente. A gente está errando o alvo, a gente está nesse processo aqui dessa vida. Mas uma vida sem propósito certo. Amém? E quando a gente fala de pecado, entenda uma coisa. Pecado fala da natureza, a parte espiritual da pessoa. Pecados fala das consequências do resultado de agora ter uma natureza separada de Deus. É uma consequência. Só que eu não estou aqui nessa noite para falar de pecado e pecados. Isso aqui vai ser outra pregação, porque tem que ser muito bem destrinchado para não ficar dúvida. O que eu quero frisar aqui nessa noite, tá? É sobre o propósito de Deus. Sobre o propósito de Deus. Deus tinha um propósito original desde o começo? Sim. O homem errou o alvo? Sim. A pergunta é, Deus desistiu do propósito dele? Não. Aí é que está o ponto. Você imagina, Deus tinha um propósito desde o princípio. O propósito original de Deus sempre foi o quê? O homem e a mulher ter relacionamento com Ele. Estar conectado com Ele. Alguém erra o alvo. Quebra esse relacionamento. Essa ligação. Por causa desse alguém, todos nós agora nascemos desligados. E mesmo estando desligados, Deus o Pai, Ele não desiste do propósito original. Deus não desiste do propósito original. Amém? Deus, Ele não desistiu. E quantos de nós, irmãos, temos entendimento desse propósito, entendemos a graça, entendemos quem Deus é, entendemos que nós somos filhos, e tudo aquilo que Ele alcançou, aquilo que Ele conquistou, aquilo que Ele nos proporciona diariamente. Quantos de nós estamos desistindo por N's respostas e N's desculpas? Quando eu e você, nós entendemos realmente o propósito, isso é uma coisa que não tem, nós nos tornamos imparáveis. Se você está desistindo, se você não está sendo resposta para esse propósito pelo qual o Senhor te chamou, irmão. Porque o Senhor te chamou para um propósito, você está num processo dessa vida. Mas escute, tem algo muito além. O Senhor te chamou para um propósito maior. Fazer parte do plano dEle. Fazer parte do projeto dEle. Ser a noiva dEle. Ansiosa, que espera pelo noivo, que se adorna para o noivo, que se prepara para o noivo, e que anuncia esse noivo, ele está vindo, que anuncia que haverá um casamento. Nós temos esse propósito. Nós precisamos entender o propósito maior. Estamos nos aproximando da data mais importante do cristianismo. Páscoa. Páscoa, gente. E eu quero dizer uma coisa para você. Vamos falar de Páscoa. A gente vê hoje o comércio infestado de propagandas para Páscoa.
Nada contra. Só que não estão entendendo o propósito original disso aqui. O que é a Páscoa? A Páscoa, querido, é Jesus cumprindo o propósito do Pai. Páscoa é Jesus pagando um preço alto naquela cruz, se sacrificando por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos, estar reconectados ao Pai, ao propósito original de Deus. Amém? E é por isso que Jesus, ele declara, e é um versículo que muitas vezes, por ele ser tão comentado, tão falado, a gente não dá tanta importância. João 14, 6, diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus fala isso aqui, ele estava falando, mas ele ainda não tinha sido crucificado. E ele já estava dando resposta, ele já estava dando a direção para as pessoas. Escuta, eu sou. Na época, para quem não sabe, os judeus, eles conheciam Deus como quem? Eu sou. E quantas vezes Jesus ele declarou essa palavra? Eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira. Quando ele declara eu sou, ele estava querendo dizer, escuta, vocês não estão vendo, mas é o próprio Deus materializado aqui no meio de vocês. E quando ele declara isso, eu sou, ele queria dizer assim, eu sou o único que pode te reconectar e te dar vida, a natureza do próprio Deus, vida eterna. Só Jesus pode fazer isso na tua vida. Só Jesus pode te reconectar ao Pai. Através dele é possível isso. Fora dele não existe outro caminho. Não existe outra maneira. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava dizendo, escuta, a vida é a natureza. Não é a vida que você leva, a vida que eu levo. Ele estava dizendo, eu sou a vida, eu sou a natureza de Deus na tua vida. Eu sou a natureza de Deus na tua vida. Eu sou a vida. Sou eu que vou te dar a natureza do Pai. Só através de mim você vai ter uma nova natureza. E nós precisamos compreender isso. Se Deus, que é Deus, não depende de nós, escuta, se Deus, que é Deus, não depende de nós para nada, Ele não desistiu de termos junto dele. Se Deus quer Deus. Ele depende de nós? Não. Ele precisa de mim? Não. Se eu me nego a pregar, Deus vai levantar outro para falar. Sabe, gente? É uma coisa tão interessante para a gente ver a grandiosidade desse Deus, né? Porque mesmo não dependendo de nós, Ele não desistiu de ninguém. Nós é que precisamos dEle. Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Agora nós sem Deus, continuamos sendo o quê? Nada. Eu sem Deus, eu não sou nada. Agora imagine nós vivendo
tendo esse entendimento, vivendo uma vida sem o verdadeiro propósito. É o que acontece com muitos, né? Por não entenderem que estão vivendo uma vida das suas próprias vontades, por suas próprias necessidades e sonhos e projetos, e acabaram não entendendo que tudo isso, escute bem, eles estando longe de Deus, eles estão errando o alvo. Eu não sou contra. A igreja não prega contra. Jesus não é contra. O Espírito Santo não é contra. Deus, o Pai, não é contra que você tenha um bom carro, uma boa casa, uma família, que você tenha os teus propósitos, teus sonhos, teus planos, teus projetos. Mas se tudo isso você estiver fazendo e não tiver um relacionamento com Deus, querido, nada disso está valendo para a tua vida. Nada. Tá? Porque o processo é diário. E nesse processo diário, eu e você, nós estamos sendo aperfeiçoados. Todo dia. Alguma coisa você está recebendo e você está aprendendo. Não é verdade? Todo dia está acontecendo alguma coisa. Então, isso é algo diário. Tá? E quando nós entendemos por que nascemos, por que vivemos e por que morremos, gente, a nossa vida se torna melhor. Por que eu nasci? Por que eu nasci? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito que eu estou levando a minha vida, né? Quando eu entendo o propósito maior pelo qual eu fui chamado a viver, escute bem, eu vivo por pessoas, eu vivo pela causa. Eu vivo pela causa que é Cristo e eu vivo na direção que Ele me dá diariamente. Não tem como ser diferente. Porque se eu tenho um relacionamento... Alguém aqui tem algum relacionamento? Você tem relacionamento aqui? Com pessoas? Com teu esposo? Com a tua esposa? Você tem relacionamentos? Se eu perguntar para você, nesse relacionamento, um vive cá, o outro vive lá, ou você sabe do que cada um gosta? Você acaba sabendo o que cada um gosta. Esse relacionamento, essa proximidade, faz com que você ande junto, queira andar junto e entenda um ao outro, não é verdade? Queridos, nós precisamos ter um relacionamento sério com Deus. Não só quando a coisa aperta, quando eu me lembro que agora é a minha última. Não, Deus é a minha última carta dentro da manga. Então, na verdade, nós precisamos compreender o porquê Jesus veio e qual é o propósito. Ele veio nos reconectar ao Pai. Amém? Eu e você, nós precisamos morrer para as nossas vidas, assim como Jesus morreu, para que hoje nós venhamos ter vida. E daí você vai dizer assim, gente, mas morrer para quê? Morrer para as minhas vontades, morrer para aquilo que eu quero fazer, muitas vezes. E você vai dizer assim, tá, mas então eu tenho que me anular? A resposta é não. Ao contrário, querido. Quando você faz e vive só por você, você já está anulado. Porque você só tem uma verdadeira vida quando você vive para Ele, por Ele, pelas coisas dEle.
Tem gente que acha que morrer para a nossa vontade, para os nossos desejos, é morrer. Querido, eu estou me anulando. Não. É ao contrário. Nós temos vida nele. Quando nós estamos fazendo a nossa vontade, não a vontade dele, nós já estamos anulados. Já estamos anulados. E porque se hoje você morrer, querido, o teu bem, o teu carro, as tuas terras ficarão aqui, tá? Agora, viver no propósito dele é viver eternamente. Então, como eu vou entender o propósito como é que eu vou entender esse propósito, pastora? Quem sabe essa é a pergunta que você está fazendo hoje. Né? Eu quero dizer para você que você não está só no processo. Primeira coisa, você não está sozinho no processo. Amém? Hoje, como filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo nos auxiliando, nos encorajando, dando conselhos, falando ao nosso espírito, agora eterno. Queridos, você não está sozinho. O Espírito Santo, ele está falando ao teu espírito, porque quando você se tornou filho, você foi reconectado, então o teu espírito é eterno. E o Espírito Santo está falando ao teu espírito. E é isso que você tem que entender. E o Espírito Santo, ele fala ao nosso espírito o quê? Quem nós somos nele. E é por isso que nós precisamos o quê? Palavra. É por isso que nós precisamos estar o quê? Conectados com a palavra. Porque essa palavra que vai mostrar o que Cristo fez por você, quem é o Pai, o que você tem nele, naquilo que Cristo te tornou. Amém? Então nós precisamos da palavra. Nós precisamos estar conectados. E dessa forma, o Espírito também, o Espírito Santo estará nos ajudando nas nossas fraquezas e dificuldades. Porque cada um daqui tem o dia da fraqueza, tem o dia da dificuldade, tem o dia da luta. E é esse Espírito aí dentro de você que fala ao teu espírito. Amém? Hoje temos o Espírito Santo habitando em nós. Lembre-se, a palavra de Deus diz que é o Espírito da verdade. A pergunta, quem é a verdade? Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. Quem é que habita em nós? O Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Amém? E para a gente entender melhor, nós vamos nos aprofundar um pouco, tá? Jesus, numa certa ocasião, falando aos discípulos tudo o que haveria de acontecer, porque ele foi relatando, lá no Evangelho de João, né? Aos discípulos que ele ia morrer, que ia acontecer, que estava chegando a hora dele cumprir o propósito pelo qual ele veio. E dessa forma, os discípulos eles começaram a ficar tristes, aflitos, tá? Só que aqui, Jesus ele traz e deixa uma palavra para os seus discípulos, mas também uma palavra para nós. E eu trouxe em duas versões. A primeira que eu vou ler é na versão da Bíblia judaica, gente. Para a gente entender um pouquinho melhor. Do versículo 7 ao 11 de João 16, vai falar o seguinte. Mas eu lhes digo a verdade, Jesus falando. É para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, consolador não virá até vocês. Entretanto, se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, mostrará que o mundo está errado a respeito do pecado.
frise bem, da justiça e do juízo. Do pecado, porque as pessoas não confiam em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o governante deste mundo já está julgado. Olha só que coisa maravilhosa. Eu quero destacar 3 coisas aqui nessa palavra que nós acabamos de ler. O pecado aqui, que ele fala, qual é o pecado? É aquele que nós começamos a falar, a natureza. Não é os pecados, é pecado, a natureza. Eu vim para mostrar que vocês estão errando o alvo. Se eu não for ao Pai, não tem como o Espírito Santo descer. O Espírito Santo tem que descer, porque é Ele que vai auxiliar vocês. É Ele que vai encorajar vocês. É Ele que vai orientar vocês. É Ele que vai dar direção a vocês. Amém? É o que Ele faz hoje. Só que aqui Jesus estava falando para um grupo específico. Que diz o quê? Mas eu lhes digo a verdade, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o consolador não virá até vocês. Entretanto, se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, mostrará que o mundo. Tem outras versões, diz que o Espírito Santo, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quis trazer nessas versões porque elas são mais fáceis de você compreender. Primeiro lugar, você já estava no mundo? Sim. Você conhecia Jesus lá no mundo? Não. E aí você foi ligado. Quando você aceitou Jesus, você teve esse entendimento. Opa! Pecado, justiça e juízo. Só que a gente via de outra forma. De outra maneira. E aqui deixa bem específico. O pecado, a natureza, é porque as pessoas não estão vendo Cristo. Estão errando o alvo. Não estão conectadas nele. A justiça, quem é a justiça? A justiça é o próprio Cristo. Fora de Jesus, não tem justiça. Eu e você, jamais, por obras nenhuma, nós vamos nos tornar justos. Quem nos tornou justos, gente? Foi aquilo que a gente está comemorando agora essa semana. Páscoa, coelhinho, ovinho. É isso? Não. Páscoa. Alguém morreu no meu lugar. Se fez pecado. Se fez maldito. Se fez anulado. Para que hoje eu e você pudéssemos declarar: nós somos justiça de Deus. As pessoas têm que entender que nós somos, quando nós aceitamos Cristo, nós somos a justiça de Deus. O Espírito Santo, ele te convence disso todo dia, não é convence. Ele fala isso ao teu coração todo dia, ao teu espírito todo dia, ele te revela isso todo dia. Você precisa entender isso. E o juízo? É que eu vou para o inferno porque eu tenho muitos pecados. Não! Escute o que a palavra de Deus diz. E do juízo, porque o governante deste mundo, o diabo, já está condenado, já está julgado. Agora vamos ver na mensagem, olha a versão a mensagem, o que diz. Jesus falando: então, permitam-me repetir essa verdade. É melhor para vocês que eu vá. Se eu não for, o amigo não virá. Uau, amigo, amigo. Sabe aquele amigo? Amigo te deixa na mão? Não. Amigo te conhece. Amigo, ele sabe quando está triste, ele vem e te abraça. Ele também se alegra com a tua alegria. Amigo.
escuta, eu preciso ir. Porque se eu não ir, o amigo não virá. Mas se eu for, poderei enviá-lo a vocês. Ei, o amigo está com vocês hoje. Quando ele vier, olha, escuta, irmão, olha só que versão maravilhosa. Quando ele vier, denunciará o erro do mundo mal, quanto ao pecado, à justiça e ao julgamento. Mostrará que a recusa em crer em mim, Jesus Cristo, é o pecado básico deles. Uau! Ei, o maior pecado é não crer naquilo que Cristo fala, naquilo que Cristo está nos ensinando. O maior pecado é a pessoa não acreditar na graça, que é o próprio Jesus. Que a justiça vem do alto, aonde estou com o Pai e fora da visão do controle deles. Justiça não vem por você, não vem por mérito, não vem por esforço próprio, a justiça vem por quem? Pelo fato de eu e você reconhecermos e termos fé naquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Aí a gente tem entendimento. Não, opa, eu sou justo, eu tenho justiça. Eu sou a justiça de Deus. Amém? Continuando lá. Acabou? E que o julgamento acontece quando o governante deste mundo mal é levado a juízo e condenado. É a última parte, tá? Então aqui diz o seguinte, gente, o julgamento, a justiça, o pecado, e por que eu trouxe toda essa palavra aqui? Gente, presta atenção aqui. Amém? Por que eu trouxe essa passagem em duas versões? Porque tudo isso já aconteceu na crucificação. O pecado. Gente, o pecado. Jesus já não matou o pecado? Crucificou o pecado com ele? Isso. A justiça não foi alcançada na cruz do Calvário para nós? A justiça foi. E o julgamento? Gente, no momento que ele diz está consumado, ele anula o governo desse mundo, porque a palavra de Deus diz que o diabo, o mundo jaz o maligno, é o diabo que governa o mundo, mas quando eu e você, nós somos de Cristo, quando eu e você nos tornamos filhos do Pai, nós tornamos, por causa de que aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, irmão, diabo nenhum mais tem poder na nossa vida. Ele foi julgado, ele foi exterminado. Pastora, mas as coisas se levantam contra a minha vida. Pastora, mas é uma luta, é uma guerra. E é isso que nós precisamos ter esse entendimento. O Espírito Santo, ele testifica ao teu espírito que você é filho. E quando você entende que você é filho, agora abre a tua boca de filho, querido, e declara a palavra da graça, declara a palavra de Cristo, porque vai acontecer. Maior é o que está em mim, maior é o que está em você. Muitas vezes a gente fica bitolado. Então, na crucificação, o pecado foi exterminado. A justiça é o próprio Cristo. O julgamento já aconteceu. Tá, pastora, mas calma ali. Lá no Apocalipse, diz que vai ter um julgamento diante do trono branco. Haverá um julgamento para aqueles que não estão em Cristo, sim. Mas aqueles que já são filhos de Deus, não serão julgados. Mas também fala que a gente vai prestar conta. Irmão, nós temos que entender
a forma que João declara o que está em Apocalipse. A gente tem que entender e voltar na época deles. Lá existia algo tipo uma coroação. Cada um era chamado diante. O que vai acontecer não é que nós vamos ser julgados. Cada um vai ter uma parte de estar diante dele, sim. Mas, se nós ainda vamos ser julgados, que acreditamos que nós somos justiça de Deus, então por que Jesus morreu? Essa é a pergunta. Tá, pastor, então eu posso sair fazendo pecado torto e direito, pecados, errinhos. Irmão, tem que ser um acidente. A gente não pode fazer pensando em fazer. Vamos errar? Sim. Alguém é perfeito aqui? Não. Ninguém é perfeito. Vamos errar? Sim. Deus sabia disso. E Ele sabia também que pelo homem, pela mulher, jamais conseguiria a perfeição. Por isso que o propósito original foi quebrado e Deus não desistiu de nós. Ele faz o quê? Calma, eu dei uma autonomia para o homem. Mas não funcionou. Agora eu mesmo vou fazer o trabalho. Porque aí vai dar certo. Quando Jesus vem, Ele vem como o próprio Deus. Encarnado. Você consegue compreender? E Ele mesmo se dá por você e por mim. E Ele faz o trabalho completo. Ele sabe que se nós continuamos com a natureza caída, a nossa vida eterna está comprometida. Por isso que Jesus ele veio dar vida e vida em abundância. Então Ele nos dá de volta a vida do próprio Deus. Deus ele coloca dentro de nós o Espírito dEle. E esse Espírito se conecta ao nosso Espírito. Isso é eterno. Por isso que eu digo, você está vivendo a vida eterna agora, irmão. O momento que você bater as botas, aleluia, glória a Deus, vai ser um momento assim que você vai acordar no outro lado. Diante dEle. Uau! E tem gente que tem medo de morrer. Então, para a gente entender um pouquinho, nós temos um amigo que habita em nós, o Espírito Santo. E Ele nos aconselha, Ele nos encoraja, Ele nos dá direção. Ele fala ao nosso espírito. Como Ele fala ao nosso espírito? Gente, por favor. É isso que muitas vezes a gente acaba espiritualizando muita coisa. O Espírito Santo me falou. Deus está me falando. Eu não estou dizendo que Deus não fala. Deus fala. Só que virou um tal de Deus fala, e Deus fala, o Espírito fala, o Espírito fala. Escuta. Para que Ele deixou a Bíblia, então? Para quê? A palavra está sendo aberta. Aqui é para a gente aprender. Nós vivemos no Novo Testamento, nova aliança, não na velha. Estamos na dispensação da graça, do favor do próprio Deus sobre as nossas vidas. Nós vivemos nesse tempo na dispensação da graça. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu abro a palavra, eu leio a palavra, eu mergulho nessa palavra. O que vai acontecer? O Espírito da verdade, que o mundo não compreende, que o mundo não entende. Por isso que tem pessoa que diz assim, pastora, uma época eu li a Bíblia e não entendia, agora eu leio e tudo vem, tudo flui.
o Espírito da verdade está tendo acesso. O Espírito da verdade está ali junto de você. Você está lendo a palavra e ele está o quê? Confirmando no teu espírito, dentro da tua alma, dentro do teu coração. Fazendo a obra na tua vida. Então a gente precisa compreender algo. Na queda, houve a separação do espírito do homem com o espírito de Deus. Agora em Cristo, estamos novamente reconectados o nosso espírito com o espírito de Deus. Ponto final. Por isso que é importante a gente ler palavra, principalmente Nova Aliança. Os evangelhos, porque Cristo diz, ao teu respeito e ao meu respeito. Porque aí abre o entendimento. Acontece a mudança de mentalidade, porque o Espírito Santo, ele vai testificar, ele vai falar, ele vai trabalhar na minha vida e na sua, por meio da palavra. Esse negócio, o Espírito Santo me disse, eu já pergunto, está na palavra? Eu pergunto. Está na palavra? O que está na palavra? Gente, vivemos hoje para Ele, por meio dEle e para Ele. Esse é um propósito. Você está vivendo o processo nesse mundo, trabalhando, alcançando teus objetivos, sim, mas o teu propósito maior é você viver para Ele. Por meio dEle e por causa dEle. Esse é o teu maior propósito. Tá? O meu propósito é viver de uma forma que eu seja a extensão do reino de Deus. Para que eu nasci? Aí eu vou responder a pergunta agora. Para que eu estou vivendo? Lá naquele trabalho chato que eu não gosto. Você está sendo a extensão do reino lá. Porque tem situações na minha vida que eu, como filha de Deus, tenho que passar. É porque eu sou extensão do reino. Sou eu que vou manifestar o reino nesse tempo. É você que vai manifestar o reino nesse tempo. Sabe por quê, queridos? Nós somos a boca de Deus. Nós somos as pernas de Deus. Nós somos os braços de Deus. Quantas pessoas hoje precisam de um abraço? Ó, viu? Quantas pessoas hoje precisam de uma palavra? Quantas pessoas hoje só precisam dos teus ouvidos? Num mundo tão crítico, são poucos que estão preparados para ouvir, sem apontar o dedo. No mundo hoje, a comparação é tão grande. Só que nós somos o que vão fazer a diferença nesse tempo. Gente, para aqueles que realmente entendem isso aqui, que é pelo nosso intermédio, como igreja generosa. E eu falo, igreja generosa mesmo, queridos. Você hoje tem essa oportunidade de ouvir essa palavra, que está aqui na palavra. Palavra sem condenação. Uma palavra que vai te mostrar o que Cristo diz ao teu respeito. Uma palavra
que te motiva a fazer a pensar, pô, caramba. Calma ali, então eu não sou condenado pelos erros que eu faço? Não, você é condenado por estar errando o alvo. Por estar longe, desconectado. Ou crendo de uma forma errada. Isso também é errar o alvo. Ah, mas eu amo Jesus, mas eu tenho que fazer uma romaria. Ah, mas eu amo Jesus, mas eu tenho que fazer uma promessa. Ah, mas eu amo Jesus, mas eu tenho que fazer um propósito. Faz tantas orações, tanto jejum, tantos dias disso, tantos dias de penitência. Irmão, você está errando o alvo. Como assim? Escute o que o pastor está falando. O Espírito Santo, ele está dentro de você. Diz que esse Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Vai ler lá. Se esse Espírito tem esse poder de dar vida, de ressuscitar. Qual é esse poder que está dentro de nós? Se a gente compreender o que nós somos nele, o que nós temos nele, irmão, nós vamos abrir boca, nós vamos falar. Por quê? Porque o diabo já está condenado. O diabo ele já está aniquilado. Não tem mais poder sobre a nossa vida. Maior que habita em nós. Mas ainda a gente se acoita, se encolhe, acha que ele tem mais poder. Você está dando poder para o diabo. Corta as asas dele. Porque Jesus já quebrou as pernas dele. Está debaixo dos pés de Jesus. Ele não tem mais poder. Fale como filho. Declare como filho. E assim, ó, muitos conhecem a palavra, mas muitos ainda não conhecem. E nesse processo que nós estamos vivendo aqui, nós precisamos entender o propósito. O nosso chamado não é ser só mais um nesse mundo que nasceu, que viveu e que morreu, acreditando em Deus. Mas nós precisamos ser aqueles que nasceram, que viveram e que morreram por causa de pessoas também. Vivendo para pessoas, levando para pessoas, sendo extensão desse reino. Por pessoas. Seja essa igreja. Páscoa. Páscoa, Sexta-feira Santa. E lá vai pedrada, nós vamos falar de muita coisa aqui. Tem gente que se penitencia Sexta-feira Santa. Vou não comer carne, porque é pecado. Irmão, se comer carne fosse pecado, meu Deus. Os vegetarianos estavam bem. Não funciona. Nada disso vai te deixar mais santo ou menos santo. Mais perfeito ou menos perfeito. Errar o alvo é estar fora do relacionamento sério com esse Deus. Amém? Que nós possamos ter isso no nosso coração.